Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês nessa nossa sessão hoje, bastante significativa, essa mesa redonda para falar sobre desmistificar o impacto em políticas públicas, caminhos práticos para pesquisadores. Eu sou Vitor da Silva Carvalho, eu sou gerente da Overton aqui no Brasil e serei o moderador dessa sessão aqui hoje. A sessão será gravada, depois a gente vai enviar a gravação para todos. E fiquem à vontade para colocar perguntas no chat, que ao final da mesa redonda os painelistas vão poder responder e comentar essas perguntas também. Eu vou fazer uma breve introdução e uma contextualização para comentar de onde a gente partiu para pensar essa mesa redonda aqui hoje, para organizar essa sessão para vocês aqui hoje. Depois eu apresento os painelistas e a gente já dá início na sessão, compartilhando as perguntas que vão nortear esse diálogo. Então, a nível de contexto, né, de onde a gente partiu para pensar essa sessão aqui hoje? E a gente partiu da reforma de avaliação da CAPES aqui no Brasil, que agora ela traz uma centralidade, ela traz um protagonismo muito maior para a questão do impacto da pesquisa, o impacto social da pesquisa. E ela faz isso de maneira oficial nos critérios da avaliação. Atualmente tem um movimento global, né, por incluir o impacto social da pesquisa exatamente de maneira oficial nos frameworks, nos processos de avaliação da pesquisa. E o Brasil ele já deu esse primeiro passo com a CAPES aqui, especificamente no ano passado, que agora inclui como um critério oficial. Eu gosto de compartilhar esse mapa conceitual aqui que está no documento, né, nas diretrizes da avaliação quadrienal da CAPES, onde eles mostram exatamente essa questão, né? Ali no centro do círculo tem toda a questão que envolve a pós-graduação, recursos, atividades, produtos, resultados, inputs, outputs, mas que essa operação da pós-graduação, esse processo, ele está inserido em maior escala, em uma escala de impacto, em um contexto de impacto. Então, por exemplo, a publicação do artigo científico, ela é uma evidência, né, daquela pesquisa que está acontecendo, mas que isso está inserido em um contexto maior de impactar a sociedade. E isso, né, nessa nova avaliação quadrienal da CAPES, muito mais do que as mudanças técnicas de métricas, indicadores, documentação desse processo, isso é uma mudança cultural. É pensar uma pesquisa cada vez mais integrada, conectada com a sociedade e pensar uma pesquisa orientada ao impacto. Ou seja, é um fazer científico que não entende o impacto como uma etapa final distante, longe no processo, como uma linha de chegada bem longe, mas percebe esse impacto também como um ponto de partida para esse fazer científico. É percorrer toda essa jornada da pesquisa também a partir de um olhar para o impacto, né, pelas lentes do impacto. Isso é muito significativo, é um novo paradigma para a gente. E aí, beleza, eu sou um pesquisador, eu falo, beleza, Vitor, então eu tenho interesse, né, em afinar esse meu olhar da pesquisa em conexão com o impacto, especificamente na questão do impacto em políticas públicas, eu quero aproximar minha pesquisa de políticas públicas, eu quero contribuir com evidências científicas para os processos de formulação de políticas públicas, eu quero dar suporte à tomada de decisão e, de maneira geral, fortalecer, né, ou ajudar a cada vez mais institucionalizar um cenário de políticas informadas por evidências. Mas aí, beleza. E aí, tá, com quem que eu falo? Né? Aonde que eu vou? Quais canais que eu acompanho? Quais as melhores estratégias que eu posso pensar para fazer essa aproximação? O que já funcionou no passado que eu posso eventualmente replicar ou aprender com isso para poder usar aqui? Ou seja, como que eu posso fazer uma aproximação estratégica da minha pesquisa com políticas públicas? E aí a gente chega nessa sessão de hoje, que é exatamente com o objetivo de compartilhar esses conceitos-chave, essas melhores práticas, histórias, e dicas
para quem tem interesse em começar a pensar o impacto, não como uma linha de chegada distante, mas como também um ponto de partida. E para enriquecer essa conversa, ninguém melhor do que os nossos painelistas aqui hoje, que são especialistas que vivenciam todos esses diferentes universos, tanto da pesquisa acadêmica quanto da tomada de decisão, né, de policy making, também na área de intermediação do conhecimento. Então tem um amplo conhecimento, uma ampla experiência para compartilhar com a gente aqui hoje. E eu vou apresentar os nossos painelistas para a gente efetivamente dar início à sessão. Professora Beatriz Sanches é professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, realizou pós-doutorado no Programa Internacional de Pós-Doutorado do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, é doutora e mestra em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, graduada em Relações Internacionais pela mesma instituição, é pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva, da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política e integrante da Rede Orçamento Mulher. Obrigado pela parceria e pela presença, professora Beatriz. Professor Marcelo Marquezini, professor do INSPER, onde leciona em cursos de graduação, pós-graduação estrito sensu, educação executiva. Ele é doutor em administração pública pela University at Albany. Trabalhou na Prefeitura de São Paulo, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Petrobras. Possui publicações em temas como segurança pública e organizações da sociedade civil em revistas como a Public Administration, World Development, Revista de Administração Pública, entre outras. Professor Marquezini, muito obrigado pela parceria, pela presença. Professor Vinícius Paulucci Campos, coordenador-geral de articulação da Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, no Ministério da Educação, é cientista social pela Universidade Federal do ABC, mestre em Política e Governo pela Birkbeck University of London, atualmente cursa programa de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Escolar da Universidade de São Paulo. Foi professor do curso Evidências para Políticas Públicas da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, atuou como articulador da We Are International Student Charter na UKCISA, Reino Unido, colaborou com a pesquisa global de Policy Labs and Evidence Use in Education da Jacobs Foundation e é membro da Coalizão Brasileira pelas Evidências. Professor Vinícius, muito obrigado pela parceria e pela presença. Como que eu vou fazer? Eu vou apresentar a pergunta aqui, vou direcionar para um dos painelistas, aí eu paro de compartilhar a minha tela para que a gente possa, enfim, ver os painelistas e a gente começa a explorar esse nosso diálogo. Então, primeira pergunta, professor Marcelo, eu gostaria de direcionar essa para você, né? Pensando aqui nos conceitos-chave, né? Entender essa relação, nos fundamentos, como que funciona o ciclo de políticas públicas e normalmente em quais etapas a pesquisa científica ela possui um papel estratégico? Boa tarde, Vitor. Agradeço o convite e dou os parabéns a Overton pela organização. É, Também queria cumprimentar a professora Beatriz e o professor Vinícius pela parceria aqui comigo hoje e dar boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesse webinar que teve um tema muito relevante, né, muito bem escolhido para o nosso encontro de hoje. Acho que antes de diretamente responder a pergunta, Victor, acho que vale a pena destacar que a gente está falando de impacto em políticas públicas, né? Acho que é uma distinção importante em relação a um debate também muito relevante e muito atual, que é o impacto das políticas públicas, né? É, a gente tem tido um grande avanço na tentativa de aprofundar a análise de políticas públicas para que a gente consiga avaliar de uma forma mais sistemática e expandir as análises de políticas públicas para que a gente possa avaliar o impacto das políticas públicas. Mas o tema do nosso webinar de hoje é como a pesquisa impacta as políticas públicas. Naturalmente, são dois assuntos que
são muito conectados, porém distintos, né? Eu trago essa distinção inicial porque quando a gente fala do ciclo de políticas públicas, o ciclo é muito mais uma ferramenta analítica que é utilizada e nos ajuda a pensar, a refletir sobre a política pública em seus diferentes momentos, né? Então, existem algumas representações possíveis do ciclo de políticas públicas, mas, em geral, a gente vai estar mencionando um momento de formação da agenda, que é precedido pela caracterização de problemas, pela existência de alternativas de ação, né, problemas públicos, alternativas de ação, de um momento político favorável ao surgimento dessa nova agenda, ou alteração dessa agenda governamental, um momento de implementação, né, após a formação da agenda, uma vez que algo tenha entrado na agenda governamental, um momento de implementação, acompanhada por um monitoramento dessa implementação, uma avaliação e essa avaliação retroalimentando a caracterização de problemas e definição de alternativas. Mas essas etapas, elas dificilmente são tão sequenciais e estanques como a representação analítica, né? Tudo está acontecendo simultaneamente, né? Ao mesmo tempo em que a gente já tem alguma política procurando minorar ou resolver um problema público, a gente tem a caracterização desse problema sendo revisada, outras alternativas de ação sendo consideradas, outras, outras opções sendo discutidas no cenário político, avaliações diversas sendo feitas, tanto diretamente pelo governo como por organizações externas ao governo. E nesse nesses vários momentos do ciclo, em todos eles, é possível que a pesquisa, que a academia, mas não só a academia, a pesquisa também realizada pela sociedade civil, a gente tem think tanks, né, desenvolvendo trabalhos de grande qualidade e influenciando diretamente políticas públicas nos seus vários momentos. Mas acho que é importante, apesar de reconhecer que a gente tem essa influência nos vários momentos, a gente destacar algumas oportunidades estratégicas, né, e ocasiões em que essa frequência de um impacto nas políticas públicas ela pode ser mais frequente, né, e ter de fato maiores repercussões. Então, eu entendo que na caracterização de problemas, né, destacar para a sociedade, para os tomadores de decisão, para os atores governamentais, a existência de problemas e enquadrá-los de uma determinada maneira, né, fazer uma caracterização desse problema de uma determinada forma, uma oportunidade importante da academia. Então, para pegarmos alguns exemplos, né, de áreas que são frequentemente muito disputadas em relação à caracterização de problema. Se nós analisarmos para a população em situação de rua, por exemplo, né, isso é um fenômeno que nós percebemos em grandes cidades, né? Eu moro em São Paulo, aqui é algo facilmente observado, mas cada vez mais em outros municípios de grande, médio porte, até em cidades menores, a gente tem esse fenômeno se apresentando cada vez mais. Algumas pessoas, né, atores governamentais, inclusive, né, tomadores de decisão nos governos locais, podem ter uma reação de caracterizar a questão das pessoas em situação de rua como um problema de segurança pública. Né? Falar, olha, esse é um problema de segurança pública e isso imediatamente traz uma série de consequências. Né? Se eu defino um problema
público como um problema de uma determinada área, eu mobilizo atores daquela área, atores da segurança pública para lidar com aquele problema. Se outros atores governamentais identificam que a questão das pessoas em situação de rua é um problema de assistência social, é um problema relacionado à desigualdade de acesso à habitação, à renda, isso mobiliza outras áreas do governo, né? E uma série de consequências para a política pública. Então, acredito que um primeiro momento muito importante é a caracterização do problema, né? A academia tem o papel de analisar as questões sociais, as questões que estão na nossa realidade e auxiliar, dar ferramentas para que a gente possa utilizar esse enquadramento em áreas que sejam mais adequadas para a política pública. Para além da caracterização de problema, eu diria que a definição de alternativas é também um exemplo importante de uma área em que é possível a academia e as pesquisas incidirem em políticas públicas. E aqui, isso passa por conhecer benchmarks, né, alternativas que existam sendo adotadas em outros governos, e que possam ser adaptadas, que possam ser consideradas boas práticas ou que tenham ajustes a serem realizados, mas não só benchmarks, né? Também a possibilidade de criação e inovação em governos passa muito por um apoio que pode vir da academia, né? Nem sempre, na verdade, é muito difícil que os governos tenham uma grande aceitação da inovação, né? Então, essa novidade em termos de política pública, ela precisa vir o mais detalhada possível, o mais bem embasada possível, para que ela possa ser incorporada, ser aceita pelos governos. Como eu disse, em outras etapas da política pública é possível e é importante que haja também um impacto, né, de pesquisas da academia, mas eu, para destacar um último momento, né, além da caracterização do problema, além da definição de alternativas, a avaliação das políticas públicas, que é o momento em que a gente tem o impacto em políticas públicas mais sobreposto à avaliação do impacto das políticas públicas, acho que é também um momento importante. A gente tem muitas estratégias possíveis para avaliar políticas públicas. Em cada situação, um desenho de avaliação pode ser mais adequado. Não existe um desenho único de avaliação que possa ser adotado em todas as situações. A gente tem que avaliar em cada caso. Mas é muito frequente que uma avaliação externa das políticas públicas traga vantagens, né? Uma vantagem de uma maior isenção, né? Uma maior objetividade na análise, do que, por exemplo, a avaliação que é feita diretamente pelo governo. A avaliação feita diretamente pelo governo é importante, tem o seu papel, mas uma avaliação externa realizada pela academia ou, de novo, pela sociedade civil, por think tanks ou outras organizações que realizem pesquisas e tragam essas informações a conhecimento do público e dos atores governamentais, cumprem um grande papel de trazer um novo olhar. Muitas vezes quem está na política pública, na implementação, eu já tive nesse papel em outras experiências no governo federal, no governo local, o Vinícius está agora no MEC, depois vai poder comentar um pouco sobre isso também, a Beatriz da mesma forma, mas a gente tem já uma série de vieses, mesmo inconscientes, né, em relação à política que está sendo implementada. Então, acho que esse é um outro momento, para concluir essa primeira resposta, em que é bem-vinda esse apoio da academia e de pesquisas, né? Mas, novamente, acho que são muitas as oportunidades aqui de um impacto em políticas públicas. Obrigado, professor. Professora Beatriz, gostaria de complementar alguma fala rápida? Não dizer Professor? que concordo com Marcelo, acho que vamos ter oportunidade aqui no webinário de discutir mais sobre cada uma dessas etapas.
Enfim, não sei se a gente já passa para a próxima ou. Pode ser, se o Vinícius tiver algum comentário antes, não, então vou passar para a próxima. Vou compartilhar de novo minha tela para a gente ver a pergunta. Então, professora Beatriz, direcionar essa para você. Pensou nessa primeira etapa, né, nos fundamentos, agora pensando em pessoas, né? Quem são os principais atores, sejam diretos ou indiretos, do policymaking, com quem pesquisadores podem dialogar, né? Uma vez a gente sabe quem é, a gente sabe onde encontrar essas pessoas, como me comunicar com elas, o que destacar. Então, quem são esses principais autores? E depois um olhar também para a academia, se existe um perfil ideal de pesquisador ou de pesquisadora para informar políticas. Bom, gente, vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Queria também agradecer o convite para participar aqui do webinário. Acho que o tema aqui que a gente está conversando hoje é um tema muito relevante, ao mesmo tempo é um tema pouco debatido, né? A gente fala muito sobre a necessidade de produzir políticas públicas baseadas em evidências, como o Vitor colocou aqui na introdução, mas eu acho que a gente reflete ainda pouco sobre como o conhecimento acadêmico ele pode contribuir para a produção dessas evidências e para, de fato, impactar nas políticas públicas, né? Pensando essa distinção que o professor Marcelo colocou entre impacto nas políticas públicas e impacto das políticas, focando no impacto da academia nas políticas, eu acho que é algo que a gente ainda precisa discutir mais. E aí, pensando então nessa pergunta do Vitor, aqui sobre quem são os principais atores do policymaking, com quem os pesquisadores podem dialogar, bom, essa pergunta ela é interessante porque muitas vezes a gente pensa esse processo de policy making como algo muito distante, né? Como se fosse um processo restrito àquelas grandes decisões que se dão no alto escalão das políticas públicas, né? Mas na prática, o processo do policymaking, ele é muito mais amplo, né, do que o que acontece no primeiro escalão e envolve uma diversidade de atores do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário, inclusive, da sociedade civil. Então, ter esse olhar amplo sobre quem são esses atores é bem importante, né? Não focar somente nos atores que a gente considera os tradicionais atores do policymaking. E aí, nesse sentido, os pesquisadores, então, eles podem dialogar com essa gama bastante ampla de atores nas diversas etapas do ciclo de políticas públicas, como o professor Marcelo falou anteriormente, desde a definição do problema até a avaliação da política pública. E as evidências produzidas pela academia elas podem ser utilizadas também de formas distintas, né? E aí, pensando em destacar alguns desses atores, eu pensei em trazer aqui para a nossa conversa, por exemplo, parlamentares e principalmente assessorias legislativas, os gestores e os burocratas do Poder Executivo nos diversos níveis, né? Então, pensando não só os políticos do alto escalão, mas também do médio escalão e aquela burocracia de nível de rua que a gente chama, né? A academia também tem um papel importante no diálogo com esses atores. E nas organizações da sociedade civil, que, como o professor Marcelo também estava dizendo, tem um papel relevante no processo do ciclo de políticas públicas. E aí eu queria destacar aqui um exemplo que eu acho interessante da minha experiência, que é a atuação da Rede Orçamento Mulher. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma rede que justamente tem esse objetivo de impactar as políticas públicas e que reúne pesquisadoras, parlamentares, gestoras públicas, organizações da sociedade civil em torno dessa agenda específica, que é a agenda do orçamento sensível a gênero, né? Então, essa dimensão da atuação em rede, eu acho algo bem interessante para pensar a questão do impacto. Porque é isso, não é a gente, enquanto pesquisador individual, que fez lá a pesquisa e que vai levar uma evidência para o Estado. A coisa não acontece dessa forma, né? Mas é um processo coletivo de construção de conhecimento, de incidência política, que se dá muito melhor dessa forma em rede. E aí, destacando a questão da sociedade civil, eu fiquei pensando também num exemplo recente de uma pesquisa que eu participei, que era sobre inovações sociais durante a pandemia de Covid-19, né? E a gente analisou uma série dessas inovações, entre elas as cozinhas solidárias. Então, por exemplo, em muitos territórios, do Brasil, essas iniciativas surgiram da sociedade civil
para responder um problema público, que era o problema da insegurança alimentar naquele contexto da pandemia, né? E, posteriormente, essa iniciativa das cozinhas solidárias se transformam em políticas públicas, né? Então, um conhecimento que vem da sociedade e que é incorporado. Você ia comentar, Vitor, alguma coisa? Ah, tá, desculpa que eu vi que você abriu o microfone. É, Então, eu acho que esse exemplo das cozinhas solidárias é um exemplo que mostra que a sociedade civil pode não apenas fazer pressão em relação ao Estado, mas também produzir soluções concretas para as políticas públicas que podem ser incorporadas pelo Estado. E a academia tem um papel importante nisso, em analisar essas iniciativas vindas da sociedade civil e refletir sobre como elas podem ou não contribuir para políticas públicas. Inclusive, nessa pesquisa, a gente produzir um artigo, né? O Vitor falou sobre essa questão da produção de artigos não ser o final, né? Ser o ponto de partida, eu acho isso bem interessante, né? Um artigo que vai abrir o debate, né? Não é o final da pesquisa, é algo que vai trazer essa discussão. E sobre o perfil dos pesquisadores, que o Vitor colocou na segunda parte da pergunta, eu diria assim que não tem um perfil ideal de pesquisador que pode impactar. Eu acho que, pelo contrário, uma diversidade assim de trajetórias, de formações, pode ser um ponto forte nesse diálogo entre academia e políticas públicas, mas eu acho que tem algumas capacidades dos pesquisadores que podem fazer diferença. E aí eu destacaria duas principais dessas capacidades dos pesquisadores. A primeira é essa capacidade de traduzir a pesquisa acadêmica para a linguagem das políticas públicas, né? Porque a linguagem acadêmica muitas vezes ela está muito desconectada, né, em termos conceituais, teóricos e tudo mais. Fica muito mais nesse âmbito das ideias do que da tradução. Então, essa capacidade de olhar para um problema, para uma pesquisa e traduzir em termos das políticas públicas, apontando as implicações práticas que aquela pesquisa tem, eu acho que é uma primeira capacidade. E um outro ponto que eu consideraria fundamental é o engajamento dos pesquisadores com essa dimensão da função social da pesquisa, né? Porque nem todos os pesquisadores têm essa perspectiva como uma perspectiva para a produção do conhecimento, né? Então, a gente entender que o conhecimento produzido na academia, ele tem essa função social, que produzir conhecimento também pode significar contribuir para enfrentar os nossos problemas públicos, que são diversos, e impactar na transformação da sociedade, eu acho que é meio que um pré-requisito que um pesquisador teria que ter para pensar essa dimensão do impacto. Mas fico por aqui nessa pergunta e, enfim. Obrigado, professora. Professor Vinícius ou Marcelo, gostariam de trazer algum comentário adicional sobre os atores, perfil de pesquisadores? Então, eu vou passar para a próxima. Professor Vinícius, falamos de fundamentos, né, de pessoas, agora pensando em frameworks, né, caminhos, né, quais são os caminhos práticos e os canais pelos quais a pesquisa científica já tem chegado às políticas públicas hoje? E como é que funcionam os vetores dessa interação, né? A professora Beatriz até destacou, né? Não é o pesquisador pegar o artigo, bater lá necessariamente, mas como que são os vetores dessa interação entre pesquisadores e gestores? Vitor, vocês estão me vendo por uma câmera e me ouvindo por outra, né? Então, eu vou Perfeito. acionar minha câmera do celular aqui, que eu acho que vai ficar. Eu estou numa sala com muita gente, vai acabar ficando um pouco ruim para vocês me ouvirem. Mas o áudio está ótimo. Mas dá para ouvir melhor agora, né? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, queria cumprimentar todos e todas, meus colegas de mesa aqui, né, de webinário, agradecer a oportunidade e dizer que parte da conversa sobre esses caminhos práticos passa pelo que o professor Marcelo e a professora Beatriz já trouxeram, né? Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre o plural aqui, né? Estamos falando de caminhos no plural, né? E não de caminho único, específico, exclusivo. E por que eu me refiro a isso? Como o professor trouxe com relação à formulação teórica do ciclo, né, sendo um auxílio conceitual, né, sendo algo muito mais utilizado como uma perspectiva, talvez até pedagógica, para a gente entender, né, como funcionam as políticas públicas, em quais partes a pesquisa científica pode, de fato, trazer a função iluminadora, que a gente usa algumas vezes, né, o termo, né,
esses caminhos eles podem se dar e se concretizar em múltiplas instâncias também, que é o que a professora Beatriz colocou, né? Então, quem são esses atores? Eu posso tanto incidir diretamente com o Poder Executivo, eu posso incidir com o Poder Legislativo, eu posso ter uma produção e uma argumentação via sociedade civil, via terceiro setor. Então, eu queria primeiro colocar que a gente está falando de algo plural, não existe um caminho único. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente tem uma professora, Caroline Weiss, que ela é uma socióloga que é seminal ali nos estudos sobre impacto de política pública, e eu até para dar uma noção mais geral, ela falou de 7 caminhos, né, lá em 1979, né. Eu queria pedir desculpa, gente, eu estou vendo um comentário aqui da Valquíria, que essa fala está sobrepondo. Aqui no Ministério a gente tem uma sala, a gente tem uma questão de espaço físico, então eu não consigo, eu estou com outras pessoas na sala, estou tentando colocar o máximo possível aqui para o meu áudio se focar, mas peço desculpa pelo ruído de fundo, tá, gente? Então, assim, falando sobre esses caminhos, a gente tem, primeiro, eu queria talvez interagir um pouco com a pergunta feita com o professor Marcelo e a professora Beatriz, que o que é chegar às políticas públicas, né? O que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo resolver um problema, né? Então eu posso falar de pesquisas, vou usar da minha área aqui, né? Então, se eu tenho uma pesquisa científica demonstrando, a partir de análise de indicadores de avaliação, de educação básica, que nós temos um déficit em termos da apreensão dos nossos estudantes em testes padronizados de matemática. Então, essas estatísticas me indicam isso. Eu posso ter uma pesquisa científica que vai me indicar soluções para esse problema público. E aí, como é que eu posso fazer isso chegar? Bom, aí eu estou falando de uma função da pesquisa, que é uma função de problem solving, que a gente fala, né, de resolução de problemas. Então, eu posso ter ferramentas de tradução de conhecimento, né, eu posso ter incidência com advocacy. Se eu voltar um pouco da fala da professora Beatriz, eu posso ir junto a uma deputada federal, a um deputado estadual, a um vereador, e falar, olha, temos aqui no nosso estado, no nosso município, temos aqui no nosso país a identificação de que há uma insuficiência de aprendizagem em matemática. Isso daqui está colocado, as evidências mostraram esse diagnóstico, né? Como é que eu faço o caminho, que caminho que eu posso trilhar para propor que a minha pesquisa, eu enquanto pesquisador, enquanto doutor em educação e políticas públicas, como é que eu faço isso chegar? Eu posso, novamente, né, trazer a minha pesquisa como essa resolução de problema, eu posso trazer a minha pesquisa como uma contribuição no debate público, então eu estou em audiências públicas, a gente pode falar aqui também da produção de ferramentas de tradução de conhecimento, como policy briefs, a gente pode fazer a promoção em um instituto de pesquisa, por exemplo, uma universidade pública, né, que faça a promoção de um debate no qual sejam colocados esses temas, convidando a sociedade civil, convidando os múltiplos setores da sociedade para debater aquele problema a partir de um artigo, a partir de um livro, a partir de um departamento de pesquisa, né? Então, a gente está olhando para essa pergunta com um viés que eu queria que a gente talvez pudesse quebrar alguns mitos aqui, né? Já que a gente tem esse espaço de construção com tanta gente de tantos lugares diversos, né, Victor, como você mesmo colocou, né, eu aqui no processo de tomada de decisão, Marcelo, Beatriz na academia, com essa experiência na sociedade civil também, a gente entende que a produção acadêmica, né, e a ciência, ela é plural, e os seus impactos também podem ser plurais. Né, e existem múltiplas formas, então, eu vou dar mais um exemplo aqui, foi aprovado o Plano Nacional de Educação, ontem, né, foi sancionado pelo presidente da República, e esse Plano Nacional de Educação, ele foi alimentado por debates que vieram desde a economia, até a sociologia, até as pesquisas em educação, a demografia, porque a gente tem crianças com uma queda demográfica, então você precisa pensar, por exemplo, no planejamento de infraestrutura de rede de creche para o país. Né? Então, como é que chega? Se eu sou um pesquisador, se eu sou uma demógrafa, né? Se eu estou estudando estatística, como é que eu consigo contribuir com as pesquisas de saúde, com as políticas de saúde, de educação, de assistência social? Aqui eu dialogo muito com a professora Beatriz, né? Desses múltiplos instâncias que a gente fala, né?
essa variedade de instituições e atores. E aí, não só no finalístico, mas eu queria destacar também que a gente pode falar muito, eu sou membro da Coalizão Brasileira pelas Evidências. O que é essa coalizão brasileira? Assim como a rede de orçamento sensível ao gênero, professora Beatriz, são instâncias que vão se criando no âmbito da sociedade civil e agregando atores atores sociais para falar desse uso de evidências. Né? Então, existem esses brokers que a gente fala, né? Então, esses intermediadores que estão presentes, né? Então, são caminhos também para colocar a minha produção acadêmica, a produção do meu departamento, a própria interdisciplinariedade também, que está colocada ali na própria diretriz da CAPES, né? Fomentar isso. Então, a gente vê uma agência de fomento científico do Estado brasileiro, dando as diretrizes e os caminhos para que os nossos pesquisadores e pesquisadoras um direcionamento, uma estrutura que permita essa interação de uma forma mais fortuita, né? Então, eu acho que vai isso através dessas múltiplas instâncias, mas só para finalizar, amarrar um pouquinho aqui com o conceito de governança das evidências. O que eu quero dizer com isso, né? Com a ideia de que o nosso país está avançando, eu acho que você foi muito feliz, Victor, quando você colocou que o Brasil deu um passo, né? Um passo em pensar em como a produção, a pesquisa e a formação de quadros de pesquisadores do nosso país agora está se conectando cada vez mais com o impacto, né? Então, a gente tem aqui nas políticas, eu digo aqui no próprio Ministério da Educação, né? A gente tem no Ministério da Educação, a gente tem no Ministério do Desenvolvimento Social, temos também no Ministério dos Direitos Humanos e da Saúde, núcleos, coordenações gerais ou diretorias voltadas ao consumo de evidências. Então, a gente está montando observatórios. Então, você percebe, tanto a nível do governo federal, quanto governos estaduais e outras instâncias também, mecanismos de governança. Né? E isso está sendo absorvido no âmbito do Estado, que é esse executor de políticas públicas, mas você também tem terceiro setor, você tem coalizões, você tem alianças, né, que se formam. Isso na saúde é muito forte, né? Quando a gente pega associações, às vezes associações locais, associações de bairro, que conduzem estudos, que conduzem aprofundamentos qualitativos, né? Quando a gente para olhar, principalmente desenvolvimentos recentes, como a pandemia, a gente vê como teve importância esse caráter de governança multinível, vamos dizer assim, né? Das evidências. Então, um convite para os pesquisadores, pesquisadoras, formuladores que estão aqui nos ouvindo, até eu acho que esse olhar para a governança, né? Acho que a gente tem múltiplos espaços, múltiplos caminhos, e essa própria chegar, né? A pesquisa chegar à política pública, esse chegar é polissêmico também, né? Porque não necessariamente eu vou oferecer um resultado de pesquisa que vai ser linear e vai alimentar aquilo. Né, eu posso contribuir para o debate público, como o professor Marcelo falou, o exemplo da POP rua, né, da população de rua, né, eu posso fazer um enquadramento daquele problema de uma forma diferente. Né, saúde reprodutiva sexual também é um outro tema que a gente pode olhar. Então, enfim, eu encerro minha colaboração aqui nesse ponto, Victor, só chamando a atenção para esse ponto que estamos falando de multiplicidade de possibilidades, né? Não é um caminho único, nem um impacto único. As pontes entre ciência e políticas públicas têm várias possibilidades aí. Muito obrigado, professor Vinícius. E eu vou aproveitar essa próxima pergunta para manter com você, Vinícius. Pensando, né, também em atores aí, talvez indiretos, intermediadores, né, do conhecimento, e também conectando um pouco com a fala da professora Beatriz, né, dessa capacidade de traduzir esse conhecimento, a gente pode também chegar aqui a falar sobre a mídia, a divulgação científica. Então, como que a mídia e a divulgação científica elas influenciam essa interação entre pesquisa e políticas públicas, e como que a comunidade acadêmica pode adotar uma postura mais estratégica pensando nesses atores também, nesses elementos. Victor, eu acho que essa pergunta é uma pergunta central para nós hoje, né? E eu vou começar respondendo ela pensando em um exemplo prático, tá? Quando eu fazer um convite aqui, né? Não precisa levantar a mão
concretamente, mas assim, quem nunca assistiu um jornal nacional, um jornal local e viu, estudo aponta que 7 a cada 10 pessoas reagem de forma X a alguma coisa, né? E aí isso causa, às vezes você está assistindo com um parente, você fala, nossa, olha só, aqui no nosso estado tá tendo algum fenômeno social que a gente não tá observando, né? Eu queria destacar, por exemplo, eu vou tentar ser bem, apesar de sempre puxar sardinha para a educação, mas vou tentar ser democrática aqui com as outras áreas, a segurança pública, por exemplo. A gente tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que publica, né, um anuário de segurança pública. Então você percebe ali a quantidade de estudantes, por exemplo, que perderam aulas por conta de conflitos armados. Né? Aí você vai lá e vê isso na mídia, né? Olha, estudantes de uma rede estadual no estado X perderam o equivalente a 3 semanas de aula por conflitos armados, né? Por operações policiais. Puxa, isso é uma pesquisa, obviamente. Né? Isso tem participação de programas de pesquisa, né? de reitorias, de pesquisadoras, pesquisadores, de professores. A gente tem uma multiplicidade, né, de atores participando disso. E essa divulgação científica se deu nesse âmbito de a gente chama de big number, né? Um grande número, né? Um mobilizador de atenção que foi lá e captou, né? Aquele jornal local, aquela. Então, aqui a gente está falando muito, voltando para tentando manter esse bate-bola com meus colegas, muito da lógica de definição de problema público, né? Poxa, se eu estou falando que existe um estado onde crianças perderam quase 2, 3 semanas de aula por um problema de conflito armado, então vamos olhar para isso, né? Vamos olhar para a segurança pública não só como uma questão de redução de criminalidade, mas também como promoção de direitos humanos, para dar um exemplo, né? Só para dar um exemplo. Então, a partir desse exemplo, eu respondo que a mídia e a divulgação científica influenciam essa interação na medida em que elas ajudam e elas impactam a percepção de problema público. O que é problema público? O que é digno de atenção? O que não é digno de atenção, né? Eu destaco também, gente, que a gente fala, dentro desse ciclo, desses estudos de política pública, a gente pode pensar também na prática, na formação da agenda. O que é o tema do dia? O que as pessoas estão se preocupando? Estamos em ano eleitoral, né? O que vai ser discutido? Né? Ou para além das eleições, quais são as preocupações das pessoas? Quando a gente vai para a saúde, por exemplo, a gente está olhando agora muito a questão da obesidade como um tema, o combate à obesidade. Né? A gente vê, por exemplo, a aprovação de um novo medicamento, do Mounjaro, Ozempic, enfim, sem esses nomes comerciais aí, né? A gente vê prefeituras, governos estaduais negociando a possibilidade de aprovar projetos de lei para isso se tornar público. Então, de onde saiu isso? Né? Isso a gente está falando de divulgação, das empresas farmacêuticas fazendo essa incidência junto aos usuários, às instâncias de decisão. E o outro, então eu estou falando de macro, né? E a gente pode descer um nível ainda, Vitor e colegas, que é o nível das redes sociais, que eu acho que ele não é ignorável hoje em dia, né? Eu recomendo vocês depois procurarem um pouco sobre essa notícia que me chamou muita atenção, que o Estado chinês, a partir de 2026, vai exigir que influenciadores digitais no Instagram e no TikTok tenham certificação para falar de temas. Olha que curioso, né? Então a gente pode estar olhando aqui para qualquer área da educação, da saúde, e a gente tem hoje os influenciadores e influenciadoras, né? Que falam, tô aqui, sou nutricionista, sou médico veterinário, e 5 passos para você lidar com uma doença no seu pet. 5 passos para sua dieta funcionar, né? Se essa pessoa está fazendo essa... Olha a palavrinha que a gente tem aqui na pergunta, né? Como a mídia de divulgação científica influenciam a interação entre pesquisa e políticas públicas. E a gente fala dos digital influencers, né? Então, que influência é essa, né? Como essa influência se dá? Eu acho que essa lógica de como a pesquisa chega nós, pesquisadores e pesquisadoras, estamos publicando os nossos resultados apenas em periódicos acadêmicos? Será que, um pouco do como a Beatriz falou, será que a gente conseguiu chegar no usuário do Instagram, do TikTok, né, da população de uma idade um pouco mais avançada, que hoje é característica do Facebook? A gente está conseguindo alcançar isso? O resultado da minha pesquisa sobre epidemiologia
está sendo transformado numa linguagem mais acessível, né? Então, todas essas perguntas, elas permeiam os fenômenos sociais que regulam a nossa vida e nossas interações hoje. Então, o Brasil, por exemplo, é o país com o maior, se eu não me engano, é o primeiro, o segundo, ou mínimo top 3 de mais intensidade de uso da ferramenta WhatsApp de comunicação instantânea. Eu tenho algum tipo de publicação de resultado em massa da minha pesquisa em WhatsApp? Talvez, né? Divulgação em formato de vídeo, de podcast. Então, é um papel importantíssimo esse papel da mídia e da divulgação científica na interação com as políticas públicas. E essa postura estratégica, ela vai vir de uma leitura de cenário, né? De como a gente se encontra. Eu vou dar mais um exemplo prático. O Ministério da Educação está estruturando agora a infraestrutura nacional de dados de educação. Isso é uma política pública que nasceu fomentada pela pesquisa acadêmica e agora o Estado está precisando devolver à sociedade e à academia a existência dessa política. A gente publicou uma portaria e, assim, é muito curioso, né? Às vezes eu brinco que a gente daqui a pouco vai precisar começar a publicar portaria no Instagram, né? Diário oficial já não vai mais ser suficiente. Porque não chega nas pessoas. Então a gente precisa fazer essa infraestrutura nacional de dados, convidar os pesquisadores, inclusive, de novo, trazendo o braço para minha sardinha, né? Venham pesquisar educação, gente, vamos fazer intersetorialidade, né? Colocar os estudantes, as estudantes para uma educação de qualidade, com acesso à saúde, com intersetorialidade. E será que tem pesquisadores olhando para dados em educação? Eu preciso abrir ali algum tipo de plataforma, né? Eu vou consultar o Overton, talvez, mas e se esses estudantes que estão, esses programas de graduação que estão no mundo, tivessem uma boa página de Instagram, que viralizasse alguma coisa mostrando, por exemplo, que a nossa população estudantil é uma das maiores do mundo? Será que isso ia interessar para gerar novas pesquisadoras em demografia educacional, por exemplo? Então, eu estou dando esses exemplos só para a gente entender que essas facetas são múltiplas, mas que a gente precisa entender a ciência para além do fazer científico específico, e sim a ciência cultural como parte de uma estrutura social mais ampla. E aí a gente precisa se adequar aos nossos tempos, né, Vitor e colegas? Eu acho que esses caminhos aí são convidativos e provocativos, e essa é a beleza da coisa. Muito obrigado, professor Vinícius. Uma menção especial aqui também à agência Abore, né? Uma das principais agências do Brasil para divulgação científica. Eles fazem um trabalho incrível de Perfeitamente. onde tem artigos com pesquisadores brasileiros, seja publicado nacionalmente ou internacionalmente. Eles fazem a tradução desse conhecimento e divulgam, disseminam isso para jornalistas em todo o Brasil, mais de 3.500 jornalistas. Então, somando forças de maneira bastante assertiva. Professora Beatriz, professor Marcelo, gostaria de fazer algum comentário adicional na questão de divulgação científica, mídia? Ou passamos para a próxima? Professor Marcelo, para além dessa recente, né, e importante reforma da avaliação realizada pela CAPES, pensando de maneira mais ampla, como que todo o sistema acadêmico pode potencializar essa aproximação entre pesquisa e políticas públicas? Legal, Victor. Só antes, fazer um rápido comentário aqui, eu estava conferindo as mensagens que estão chegando aqui pelo chat também. Depois a professora Beatriz pode me corrigir, mas me parece que a rede mencionada por ela e que a Caroline perguntou qual seria, acho que é a Rede Orçamento Mulher, que é um exemplo, né, desses fóruns de articulação de diversos atores. E também agradecer aqui o comentário, vários comentários que chegaram, mas especialmente um comentário do Lucas da Silva, que traz exemplos, e eu queria partir na minha resposta, na verdade, de algo que o Lucas traz, que é a existência dos policy briefs, né, como um formato de comunicação de resultados de pesquisa que tem um potencial de impactar políticas públicas. Me parece que maior e mais efetivo do que o dos artigos acadêmicos tradicionais, né, digamos assim. Porque, e aí a pergunta coloca, né, além da iniciativa da CAPES,
o que a gente precisaria fazer. Eu acho que a gente tem ainda um caminho longo, né? A verdade é que, na minha percepção, aqui sendo um pouco mais, talvez, polêmico, né, na resposta, as instituições acadêmicas ainda estão muito distantes de uma prioridade clara para influenciar políticas públicas, né? O sistema de incentivos, o formato das carreiras, em vários setores, né? Eu falo, né, da minha posição como professor de administração, mas acompanho outras áreas, né, economia, ciência política, várias outras áreas, me parece que não são muito diferentes no que se refere aos incentivos que são colocados para a pesquisa, que acabam sendo os incentivos tradicionais, de publicar numa revista acadêmica, uma revista, tanto melhor se for uma revista é, internacional, mas o processo de publicação numa revista acadêmica, nacional ou internacional, já distancia muito, já afasta muito a pesquisa de uma possibilidade de impacto em políticas públicas, né? Porque a política pública ela lida com pressões, com uma realidade que é de cada momento, né? Da emergência daquela semana, daquele dia, daquele mês, da notícia que está circulando naquele momento. E a publicação acadêmica é um processo de maturação que demora meses, quando não anos, para conseguir ser publicada. Claro que tem justificativa para isso, e acho que, ainda que parte dessas justificativas me pareçam precisar de uma revisão, de uma resposta mais ágil, até porque, enfim, abrindo um pequeno parênteses, né, com a realidade de inteligência artificial e um custo de produção de pesquisa que está muito reduzido, custo de submissão de novos artigos para as revistas acadêmicas caiu muito, né, com a inteligência artificial. Então, as revistas estão lidando com uma situação em que o número de submissões tem aumentado exponencialmente. As revistas têm cada vez mais dificuldade de conseguir revisores, os revisores têm cada vez mais dificuldade de conciliar o pedido das revistas com suas próprias pesquisas, ou seja, um sistema que tem dado grandes sinais enfim, ou uma falência, ou uma necessidade de uma revisão profunda em breve. E o fato é que é um sistema que não atende à necessidade de dialogar com políticas públicas, que tem uma emergência muito, muito maior, né? Então, o formato dos policy briefs, dos policy papers, é interessante, mas aí entram outros desafios, né? O desafio é: o que é um policy brief? O que é um policy paper? Né? O que é uma pesquisa técnica de qualidade? Ainda há muita dúvida com relação a isso, né? Acho que o esforço normativo da CAPES ajuda, tem se tornado cada vez mais específico na caracterização da produção técnica dos programas de pós-graduação, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho pela frente. O que diferencia uma boa produção técnica de uma má produção técnica, por exemplo, né? Não temos muitas evidências com relação a isso. É um caminho que a gente precisa traçar, amadurecer em conjunto, né? Acho que isso deveria ser tratado com prioridade, porque, de novo, não basta a mudança do sistema da CAPES se as universidades não avaliarem o seu corpo docente com relação a essa produção técnica, né? E eu, honestamente, desconheço uma instituição no Brasil que faça isso de uma forma sistemática, consistente, no longo prazo, né, priorizando essa produção técnica. Tem exemplos muito pontuais, mas acho que a necessidade tem sido notada. Para ir para além das instituições de ensino superior, as associações de pós-graduação também têm notado essa necessidade, e aí
novamente falando da minha área, né, na administração, a nossa associação de área, a AMPAD, a Associação das Pós-Graduações em Administração, tem estimulado e criado de uma forma mais consistente o formato de submissão de relatos técnicos para o encontro anual. Acho que também é uma tentativa nesse sentido, né? Uma tentativa da gente normalizar e estimular a produção técnica, a produção que vai gerar um impacto em organizações de forma geral e aqui especificamente em políticas públicas, que é o nosso interesse, né? Então, acho que tem um caminho grande e eu espero que as instituições, de fato, priorizem esses ajustes, Vitor. Obrigado, professor Marquezine. É, professora Beatriz, como que a comunidade de pesquisa pode identificar assertivamente, aproveitar uma janela de oportunidade de maneira estratégica, né? O que acompanhar ou aonde estar atento para conseguir, enfim, aproveitar esse timing e se puder nos comentar sobre isso. Legal, Vitor. É bom, essa ideia, esse conceito de janela de oportunidade, ele é bem útil assim para a gente pensar quais são os contextos favoráveis para essa intervenção da academia nas políticas públicas, mas nem sempre é fácil identificar quando essa janela de oportunidade aparece, né? Em termos teóricos é fácil, em termos práticos nem sempre. Um dos contextos clássicos, né, até que a literatura vai trazer para a gente como uma janela de oportunidade é quando a gente tem governos alinhados a determinadas agendas e a gente faz uma pesquisa que está relacionada a essa agenda que o governo é alinhado. Isso, sem dúvida, facilitaria a incorporação das evidências produzidas pela academia, pelas propostas produzidas pela academia, porque já existe uma abertura política daquele governo para aquele tema. Mas nem sempre é tão simples assim, né? E eu acho que vale dizer isso, porque senão a gente cria um pouco dessa impressão de que só é possível incidir quando o contexto político é favorável, né? E nem sempre isso vai acontecer. E aí, pensando nessa questão do contexto político ser favorável, não ser favorável, eu fiquei pensando num exemplo que vem também de uma experiência que a gente teve com essa agenda do orçamento sensível a gênero e raça, num trabalho que a gente fez junto com o Estado do Acre para a implementação do orçamento sensível a gênero lá. No momento que a gente estabeleceu essa parceria da rede com o governo do estado ele não era particularmente sensível a essa agenda, né? Inclusive nesse contexto, enfim, que a gente vive de uma resistência à questão de gênero e tudo mais. Mas a gente tinha atores-chave dentro da Secretaria de Planejamento, e aí acho que vale a pena destacar que eram atores de médio escalão, né? Não eram atores de alto escalão que estavam interessados, que estavam engajados nesse tema e que aderiram a essa pauta, né? Então, obviamente que isso precisou dessa articulação depois, né, com o alto escalão para que isso avançasse, mas foi a partir dessa articulação mais localizada com determinados atores de médio escalão que a gente conseguiu desenvolver um trabalho conjunto. O que eu estou querendo dizer é que essa janela de oportunidade ela não estava dada, ela foi construída, né? E ela foi construída a partir de nichos institucionais que a gente foi encontrando específicos, né? Então, eu acho que do ponto de vista estratégico, para identificar essa janela de oportunidade, é importante mapear os atores críticos dentro das instituições, e aí seja no poder executivo, seja no poder legislativo, e dentro das instituições que são sensíveis a determinada agenda de política pública, identificar quem são esses aliados potenciais mesmo que eles não estejam nessas posições de maior visibilidade. E acho que uma outra questão importante é manter essas relações ao longo do tempo para que essas parcerias estabelecidas entre a academia e os pesquisadores não dependam de governos específicos, né? Então, de novo, no nosso exemplo lá do Acre, é um processo que a gente vem construindo há muito tempo e que tem sido consolidado porque ele foi institucionalizado, né? Então, a gente aprovou um projeto de lei que
determina que todos os governos devem apresentar um relatório do orçamento sensível a gênero, por exemplo. Então, essa questão da institucionalização no longo prazo é importante. E aí, além dessa questão de governo, de contexto favorável e tudo mais, eu acho que uma outra questão relacionada à janela de oportunidade e que pode ser interessante para a academia, para a pesquisa, é a questão dos momentos de crise, né? Que a própria literatura fala isso, que os momentos de crise são favoráveis para mudanças nas políticas públicas e tudo mais. E eu fiquei muito pensando no exemplo da pandemia, né? O contexto da pandemia foi um momento muito fértil em que a academia trouxe uma contribuição significativa, as pesquisas acadêmicas trouxeram aí na área da saúde, mas não só na área da saúde, né? Na questão da assistência social, em outras áreas de políticas públicas, propiciou uma oportunidade para essa intervenção das pesquisas e dos pesquisadores. Então, acho que esses contextos de crise, eles também são ótimos para pensar essa maior incidência. Mas acho que uma outra coisa que a gente, finalizando essa questão, que a gente precisa pensar, é que esse impacto que a academia tem nas políticas públicas, ele é sempre incremental, né? Porque às vezes a gente tem essa expectativa de que, nossa, a minha pesquisa vai revolucionar, vou criar uma nova política pública com essa pesquisa que eu fiz aqui. Nossa, mudei tudo. Não vai acontecer isso, né? As coisas acontecem de forma incremental, levam tempo para acontecer, são construções demoradas, um processo. Mas isso, para não desanimar quem está ouvindo, né, também faz com que sejam coisas mais duradouras, né? O fato de ser incremental pode também fazer com que as políticas públicas sejam mais difíceis de serem desconstruídas por ser um processo mais incremental. Então, para a gente não ter assim grandes expectativas, mas que a gente pode sim contribuir no longo prazo para essa incidência. Acho que era isso. Obrigado, professora. Pessoal, quiserem colocar perguntas no chat, fiquem à vontade. Professor Marcelo, professor Vinícius, se desejarem fazer algum complemento sobre janela de Ah, oportunidade. desculpa, Vitor. É Pode. só para comentar aqui o que o Marcelo disse. Sim, é a Rede Orçamento Mulher mesmo que eu tinha comentado, a rede. E obrigada, Lucas, pelo seu comentário aqui no chat. Não conhecia essa iniciativa do Reino Unido. Achei super interessante, vou até pesquisar depois. Mas acho que é um caminho, sim, interessante para a gente pensar aqui para o Brasil alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Teve um comentário, deixa eu ver aqui. Sobre a questão de custos políticos, né, e na adoção de políticas informadas por evidência, que frequentemente vão gerar os frutos somente no longo prazo. Alguém quer fazer alguma observação Vitor, com relação? eu Oi. queria sim, eu queria interagir aqui com a fala do Lucas, quando ele fala do Research Excellence Framework, né, do Reino Unido. Eu, por um acaso, estava morando lá na época que ele foi desenvolvido e ele vem muito, muito parecido do que a gente está fazendo aqui com a CAPES também, né? Porque quando a gente para pensar, são sistemas de ciência, tecnologia e educação superior que estão tentando interagir com a sociedade, né? Então, a gente teve ali, o Reino Unido se organizava muito por um ranking do terceiro setor, que era o Times Higher Education, né? Então, eles se organizavam, qual que é a melhor, onde que eu vou ver qual que é uma boa universidade, né? Então, você tem aqui no Brasil, você tem os rankings que são feitos até por instituições jornalísticas também, né? E aí eu queria muito saudar a iniciativa da CAPES nesse sentido, e dizer, Lucas, que eu acho que a gente está num caminho legal também, sabe? Porque o Research Excellence, ele está um pouco... ele está nesse lugar de avaliar impacto também, né? Fala, olha, se eu estou desenvolvendo uma pesquisa nessa área, o caminho provável de impacto é esse, né? E eu estava relendo aqui eu estava relendo aqui o material da própria CAPES, e quando você vê a questão, o quesito número 3 de impacto, ele está falando assim sobre inserção, visibilidade e popularização da ciência. Então, quando a gente fala de inserção, visibilidade e popularização, a gente está falando dessa lógica de impacto, né? Então, ela menciona exemplos do que seria inserção, isso aqui é o próprio documento da CAPES, tá? Uma consultoria científica para tomada de decisão em políticas públicas, ou, por exemplo, a presença de cientistas em órgãos governamentais, ou como conselheiros de políticas públicas, ajudando na formulação de políticas baseadas em pesquisas científicas.
Ou seja, o que a CAPES está falando com isso aqui, né? Olha, aquele mundo, como o professor Marcelo colocou um pouco, eu acho, né? Aquele mundo onde a gente faz uma produção, coloca isso, até Qualis que já deixa de existir, né? Ah, Qualis A1, mas ninguém nunca, assim, e aí com todo o cuidado, né, a todos nós que estamos aqui ouvindo, que a gente sabe que a ciência básica também tem um papel importantíssimo da física teórica, da matemática aplicada, enfim, a gente tem outros campos aí que às vezes a gente fica até, a gente acaba não se referindo, mas como estamos pensando em políticas públicas aqui, né, quais programas de pós-graduação e quem são esses quadros que o Brasil está formando, né? E aonde eles vão, essas pessoas, esses doutores, essas doutoras vão incidir, vão colaborar, né? Então, nesse sentido, até para pensar quem são a literatura fala do lado da demanda, né? Demand side, né? Então tem o lado da oferta e o lado da demanda, né? Os cientistas como oferta e a demanda de quem consome, né? Aqui do lado do Ministério, e até olhando um pouco também para o poder local, os colegas também já passaram por ali, sempre vai ter consumo de informação. Não existe política pública feita sem consumo de informação. Aí com múltiplos graus de robustez, né? A gente pode ter um especialista que é amigo do prefeito, né? A gente pode ter alguém ali que é um órgão do terceiro setor, às vezes uma fundação que tem uma relação boa e chega com essa proposta, né? Então, isso tem muito da agenda política também. Então, eu acho que a Beatriz trouxe bem isso, né? Quando a gente está pensando em qual que é a prioridade das nossas agendas, a gente tem algumas agendas, alguns quadros de tomadores e tomadoras de decisão que valorizam mais esse aspecto, né? E eu queria finalizar minha contribuição, Vitor e colegas, dizendo do equilíbrio fino, o equilíbrio eterno e fino entre a robustez técnica de uma decisão e a participação democrática ao mesmo tempo. Eu acho que isso é algo que a gente precisa se referenciar, né? Então, quando a gente olha para um conselho de participação, em extremo é uma decisão tomada num gabinete, assinada, promulgada e acabou. Né? Então, vou fazer uma reforma trabalhista aqui sem nenhum tipo de vários estudos econométricos, sem nenhum tipo de participação. Esse é um extremo. E eu tenho um outro extremo, no qual eu faço N consultas públicas, eu faço N audiências e eu ignoro completamente o que a ciência está me falando. Como já aconteceu em algumas pautas, por exemplo, na pauta ambiental em alguns tempos, né? E aí a gente tem participação de múltiplos atores e a gente não tem uma infraestrutura semântica básica ali que a ciência pode nos fornecer. Então, só para trazer um pouco desse lugar, para a gente também enxergar que o Brasil está caminhando nesse sentido, né? Apesar de estarmos ainda engateando no mundo das políticas informais por evidências, nós já temos uma trajetória considerável e momentos como esse, encontros como esse, são a prova de que temos aí um bom caminho pela frente. E lendo aqui o comentário do Cristiano sobre a triangulação, concordo plenamente, Cristiano. Eu acho que é exatamente essa retroalimentação, né? Os condicionantes políticos da pesquisa científica, que o pesquisador também tem uma motivação, e os condicionantes técnicos de uma política pública, que tem que se triangular e se retroalimentar. Pessoal, estamos justo com o tempo, chegando ao final desse diálogo. Eu quero agradecer muito a parceria de vocês, professora Beatriz, professor Marquezine, professor Vinícius. Acho que sim, é um momento que há uma virada de chave. Acho que a nova avaliação da CAPES é sim um marco bastante significativo, mas claro, ainda tem uma jornada longa de engajamento que é necessária e essa mesa redonda seguramente também contribui para somar vozes, para aprofundar e qualificar o diálogo. Então, muito obrigado pela gentileza de vocês de participar como painelistas aqui hoje. Agradeço a todos que participaram também aqui e se cadastraram. E desejo a todos uma excelente tarde.
Muito obrigado. Ah, eu coloquei o site da Coalizão Brasileira pelas Evidências, que é o que o Vinícius comentou. É uma coalizão exatamente para potencializar o cenário de políticas informadas por evidências aqui no Brasil. Então, quem quiser acompanhar, clica no link lá e também se engaje com essa coalizão para a gente somar forças aí nesse cenário. Beleza? Muito obrigado, um abraço e ótima tarde para todos.